Olá, queridos alunos, eu sou a professora Nilce, estamos aqui com mais uma videoaula de matemática. Estamos dando continuidade aqui ao assunto de estatística. E nós temos aqui a distribuição de frequências. Digamos que eu queira trabalhar com variáveis em que essas variáveis vão dar vários valores, ou valores diferentes, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo para os alunos que estão aí cursando o terceiro ano, o segundo ano do ensino médio, né? Vamos pegar esse exemplo. Temos aqui uma corrida onde os atletas estão vendo o seu tempo de corrida, né? Cada vez mais tem que diminuir o seu tempo. E esse tempo aqui está sendo anotado em minutos. Então, aqui são os dados brutos, né? Então, nós temos aqui 54 minutos, 55, 53, 40, 41, 42. Então, os dados foram anotados de maneira aleatória, sem nenhuma organização. Então, para a gente poder colocar na tabela de distribuição de frequência, nós precisamos primeiro organizar o rol. Nós vamos chamar de rol em forma crescente, nesse caso aqui. E depois que a gente organizar, nós vamos colocar vamos fazer uma divisão de classes, né, para a gente poder fazer a contagem, certo? Ou seja, agrupar em classes, ou seja, de uma altura para outra, né? Então, vamos lá. Organizamos, está aqui os dados organizados, ó, do 30 que vai até o 59. Por quê? Porque nós vamos fazer uma contagem. Nesse caso aqui, a gente vai escolher uma amplitude de intervalo, uma amplitude 5, tá? Ou seja, de 30 a 35, de 35 a 40, de 40 a 45 e assim por diante. Então, nós vamos fazer a contagem assim, ó. Quantos números, qual o tempo, né, que inclui os números entre 30 e 35? Então, você vem fazer a contagem, ó. 1, 2, 3. 3 números, né? Então, a frequência é 3. De 35 a 40. Então, 38, 39. Só que a gente vai observar que a gente vai colocar um intervalo aberto e um intervalo fechado, tá? Vamos lá para a tabela. Tá aqui a nossa tabelinha. Então, aqui são os intervalos, ou podemos chamar de classes, né? Aqui, por exemplo, a gente colocou aqui, ó, de 30 minutos a 35. Observa que o símbolo aqui do intervalo, do lado esquerdo, está um tracinho. Significa dizer que está fechado, ou seja, você vai incluir o número 30 na contagem. Do outro lado, está aberto. Do lado do 35, significa dizer que o 35 não está incluso na contagem, tá? Significa o exclusivo. Então, nesse caso, você faz a contagem de 30 a 35, mas o 35 não entra na contagem. Ele só vai entrar na próxima classe, onde tem o intervalo fechado, certo? E assim por diante, o 40 não entra nessa contagem, só vai entrar na próxima classe, no próximo intervalo. E aí, quantos números tem nesse intervalo de 30 e 35? 30. Quantos números, né, tem no intervalo de 35 e 40? 2. E assim por diante, né? A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter uma certa informação que a gente pode fazer algumas perguntas em cima dessa tabela, certo? Quantos corredores fizeram um tempo de 30 a 35, menores tempos? Então, a gente tem aqui, ó, 3 corredores, né? Quais foram os corredores que fizeram maior tempo, né? Quantos corredores fizeram os maiores tempos? 8 corredores. Então, levou mais tempo para correr. E essa coluna aqui de frequência é o que a gente chama de frequência absoluta, porque a gente está fazendo a contagem ali no rol. Essa frequência relativa é essa frequência absoluta em relação ao total. O total de corredores foi 30, né? Então, você vai dar o resultado em percentual ou em decimal. Se for em percentual, então você vai ter esse aqui, ó, fazendo com regrinha de 3 mesmo, né? Você vai pegar, dividir o 3 por 30, pega o resultado, multiplica por 100, que vai dar 10%. Você pega o 2 dividido por 30, que é esse 2 aqui, ó, e esse 30 vem da quantidade total
de corredores que nós temos nesse exemplo. Então, dá mais ou menos o 6%. Vai pegar essa frequência, ó, 7 dividido por 30, multiplica por 100, vai dar 23%. 6 dividido por 30, multiplicado por 100, vai dar 20%. 4 dividido por 30, multiplicado por 100, vai ter 13%. E aqui nós vamos ter 8. 8 dividido por 30, multiplicado por 100, vai dar 26%. Porque esse 30 é o número de corredores que tem nessa corrida, né? Que a gente mencionou anteriormente, tá? E em cima dessa tabela, nós podemos questionar, podemos verificar os dados, né? Por exemplo, qual o percentual de corredores que atingiram o menor tempo? Qual o percentual de corredores que atingiram o maior tempo? Então, a gente tem aqui o percentual e você pode pegar essa tabela e fazer no gráfico, representar no gráfico, pode ser no gráfico de barras, gráfico de linha, gráfico de setores e assim por diante. Gente, vamos ficando por aqui, tá? Ah, tá, já ia esquecendo, tá? Esse intervalo aqui, ó, esse intervalo é o que a gente chama de amplitude de classe, tá? Eu dei um intervalo de 5, então, ou seja, de 5 em 5, que a gente representa pela letra H, tá? Então, vamos ficar aqui. Dúvidas? Entre em contato aí lá na sala de aula e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Curte, compartilha, se inscreve, estude. Tchau, tchau.